E aí chegamos no local, aí era um saco, e dentro desse saco, vários outros sacos. E dentro de cada um desses sacos tinha uma peça de um corpo. Então, assim, era um braço em um saco, o outro braço no outro saco, uma perna num saco. Conforme eu fui tirando, a gente já viu, opa, peraí, não é... Porque a gente percebeu que era uma mão diferente da outra, então assim, opa, peraí, não é um só. Não acredito. E não é masculino. Né, porque chegou pra gente que era um homem esquartejado. E conforme a gente foi tirando, a gente percebeu que eram duas mulheres. Né, e eram duas mulheres, dava pra ver que uma era mais nova e a outra era um pouco mais velha, né? Então assim, e ele estava lá comigo, então ele me ajudou a dizer, ó, isso aqui, a gente chegou a algumas hipóteses ali, né? Porque os cortes eram diferentes, enfim, eram duas mulheres. Mas os dois corpos estavam inteiros ou não? Não, os dois corpos esquartejados. Não, eu digo assim, você disse que achou uma mão e uma mão diferente. As outras duas mãos estavam lá também? Sim, na verdade, assim, o que é o esquartejado, né? Porque tem o esquartejado e tem o espostejado. O esquartejado é quando o corpo é cortado nas articulações. Então, por exemplo, um braço foi cortado nessa articulação, o outro braço nessa articulação, a perna ou nessa articulação aqui da pelve ou na articulação do joelho. Nossa, dá Não, até um eu perguntei, arrepio, na né? verdade, porque você disse assim, quando começou a abrir os sacos, você viu que tinha uma mão e uma mão diferente da outra mão. Isso. Aí a minha pergunta foi, o par dessa mão e o par dessa mão também estavam? Estavam, todos lá. sim. Quando eu Só que digo inteiro, não inteiro no sentido Não, de estarem entendi, não, estavam todos lá. Estavam todas Todos as os pedaços, peças dos dois corpos. Sim, é que a gente foi achando fora de ordem, né? É isso que eu quis dizer, né? A gente Sim. achou um braço primeiro, aí depois uma perna, uma cabeça, e quando achou o outro braço, o braço tinha o esquerdo, quando achou o direito, não era da O que mesma batia. pessoa. Por isso que a gente logo já viu que não era uma pessoa só. Qual que é a Mas diferença? as duas que você estavam ia lá. As duas As estavam duas lá. estavam lá. Aí tem o outro que é o espostejado, que seria o caso da Elise Matsunaga, por exemplo. O cara foi literalmente picado em picadinhos. Então aí não é esquartejado. É um termo bem técnico, né? O esquartejado é quando há o corte, né, a separação dos membros, do tronco, nas articulações. Então, assim, são braços, pernas, tronco e cabeça. Então, assim, as duas foram decapitadas, né? Que é quando há a separação da cabeça do tronco. E aí os braços cortados nas articulações e as pernas cortadas nas articulações. E aí ele estava lá comigo e ele me ajudou. A gente meio que montou e viu, ó, são duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. Aí houve a investigação, tudo isso acabou saindo na imprensa que as duas eram um casal e que algumas semanas antes tinham sido acusadas de terem maltratado a filha da mais velha. A filha da mais velha apareceu no hospital, ela tem 8 anos, apareceu no hospital toda machucada. E a mãe era a principal suspeita. Então, eu não sei como que andou essa investigação, eu sei de alguma dessas coisas, até as que saíram na imprensa, ela era a principal suspeita de ter maltratado a filha dela. Algumas semanas antes disso Algumas semanas antes disso acontecer. Então, havia a possibilidade de terem sido vizinhos que ficaram revoltados ou até a facção criminosa, né, de São Paulo que todo mundo conhece, né? E conforme as semanas foram passando, chegou-se, assim, a gente não tinha a identidade delas logo de cara, ali no local de crime. Foi feita a coleta de impressões digitais, ainda estava em condições... Era fresco. Elas foram mortas e deixadas ali para serem encontradas. Sim. Era meio que... Você percebe que é um recado. Sim, nem Entendeu? colocar na Elas praça. não foram escondidas, né? Elas não foram escondidas, elas não foram enterradas num cemitério clandestino, como existem em São Paulo, né? Sim. Elas foram deixadas num lugar onde iam achar rápido. Então elas não estavam ainda em estado de putrefação, era bem fresco. Assim, sabe? Eram corpos bem frescos. Então ainda foi possível chegar à identidade delas através das impressões digitais. E quando se levantou a impressão digital da mais velha, chegou-se à conclusão, né, que ela era a mesma mulher, a mesma pessoa que estava envolvida num crime que aconteceu 2 anos antes, que talvez vocês até lembrem, não sei quem está assistindo talvez lembre, que era o caso que ficou famoso assim, era o menino Matheus. Era um menino eu acho que ele tinha 4 ou 5 anos, ele era autista, e ele estava com a babá numa praça, essa babá era a namorada da mãe dele, ele estava com essa babá numa praça, e ele sumiu. Ele desapareceu. E ela era uma das principais suspeitas do desaparecimento desse menino. E então aí, né, corta para 2022, essa mulher aparece esquartejada junto com a atual namorada e após uma suspeita de que ela tinha agredido a própria filha. Então, aquela mulher de 2 anos antes que foi investigada e o menino acabou nunca sendo encontrado, a gente fez, eu não fiz, eu fiz um dos locais, a gente fez, porque quando há uma investigação, a equipe de investigação começa a levantar várias coisas, né? Esse cara aqui é um possível suspeito, vamos fazer uma perícia na casa dele, precisamos fazer uma perícia na casa dela. Então, muita gente atuou nesse caso. Eu fiz a perícia na casa de um suspeito, que acabou não se confirmando, enfim. Esse menino acabou não sendo encontrado, mas a babá de 2 anos antes, que era uma das suspeitas, né, de ter sumido com ele, sabe-se lá o que aconteceu com esse menino, ela aparece
toda cortada, né? Literalmente esquartejada, junto com a atual namorada, e a filha tinha sido agredida alguns dias antes e ela era uma das suspeitas, né? Então, o menino não foi encontrado, mas ela acabou, né? A história dela acabou. E as duas tinham algumas passagens juntas ali, eu acho que era tráfico de drogas as duas que foram encontradas, né? E Então, você não sabe como desenrolou a investigação pra ver se é ela que agrediu mesmo a filha? Pra quem matou, matou as duas, eles chegaram a essa conclusão. Eu não sei, assim, eu não sei como que ficou a investigação dessa questão da agressão em si. Sim. Mas elas foram julgadas e condenadas, e a pena foi executada por quem quer que tenha as matado. Sim. Né, eu não tenho certeza se... Pra não falar besteira, né, não sei se já se chegou à autoria disso, mas muito provavelmente tem algum envolvimento, né, com crime, com algum tipo de coisa envolvendo crime Não sei se organizado, algo desse Criança tipo. Assim. desaparecida.